Paz, queridos, vamos a mais um Cri Por Isso Falei. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Mimizinha, né? Espero que vocês estejam gostando da série Reino versus Tema Religioso, né? Estamos já no capítulo 27 e estamos quase finalizando. Temos outros, né? Textos ali que também falam, né? Que Jesus critica sobre esses líderes religiosos que nós podemos abordar também, né? Diante de tantos testemunhos, diante de tantas pessoas, né? Que estão tendo seus olhos abertos e se posicionando. Isso é uma bênção do Senhor, porque realmente nós estamos nos últimos dias, né? Nos dias de realmente nos aliarmos para viver a vontade de Deus. Porque o que nós semeamos aqui, nós vamos colher eternamente, né? Você que planeja, né, governar com Cristo, estar com Cristo, sabe que vocês têm que estar hoje aqui na sua função no corpo, exercendo aquilo que Ele colocou sobre você, tendo discernimento e se colocando à disposição do reino. Não adianta você simplesmente se colocar nesse lugar de filho, né, que deita e dorme, espera do pai, só alimenta, só recebe, nunca dá, nunca faz, e realmente achar que vai viver algo no Senhor eternamente, porque infelizmente não vai, né? O galardão, a recompensa, o governar com Cristo está totalmente ligado às prensas e aos processos que nós nos permitimos passar por Ele aqui, em seu nome, pelo seu reino. Então que você esteja firmado, né, na palavra de Deus, na vontade dEle para sua vida, desfrutando da plenitude e num ambiente saudável, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos a Mateus 23, versículo 27, né? Que diz assim: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheio de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Então, olha só, né? Você conhece, né? Pessoas, líderes que são muito eloquentes na sua fala, né? Muito alinhados no seu comportamento. Inclusive na live que a Tamires Garcia fez, falando sobre o livro dela Contra o Sistema, que ela relançou, e o Fábio Coelho falando dos falsos profetas, eles falaram que uma das características, né, do líder religioso, desses lobos em meio, né, a cordeiros, é justamente você é bombardeado de muito amor quando você chega nesses lugares, né? Você realmente se sente muito especial, muito importante, né? E quando eles estão realmente vendo que você se adaptou, que você realmente caiu nessa teia, né, nesse enredo de muito amado, de muito querido, né, de um lugar realmente de segurança, de confiança, quando você cai nesse engano, eles realmente mostram quem realmente são, e desde a tarde, porque você já está totalmente dependente emocional, né, desses líderes religiosos que passam a controlar todos os passos da sua vida, no âmbito pessoal e não só no ministerial, profissional, enfim, que é um engano, né? Por isso que muitos casam errado, muitos estão insistindo em profissões erradas, estão vivendo, né, situações constrangedoras no seu casamento, ou com seus filhos, né, colhendo frutos amargos com seus filhos, porque seguiram líderes religiosos que só se importaram com o trabalho, e controlaram toda a sua vida, sabendo que quem vai ver a consequência é você, então eles falam que eles acham bom para si. Essa é uma característica muito forte, porque você pode ver que Jesus, em todo o capítulo 23, os chama de hipócritas. Ele não abre mão desse termo. Por quê? Porque a característica principal desse perfil é justamente a hipocrisia, né? Falar e demonstrar o que não é, o que não faz, né? Mas cobra muito bem das pessoas que o sejam e o façam. Então, comece a prestar atenção mais na ação do que na fala, né? E isso vai te deixar menos suscetível ao engano. Isso vai abrir os seus olhos para muita coisa, mesmo você o mais resistente, né, em ver a realidade e a verdade das pessoas maldosas. Mas quando você consegue, né, prestar atenção, fazer esse comparativo em todas as situações, você realmente vai ver que há grandes impurezas por dentro dessas pessoas que transparecem, né, tanto amor e tanto cuidado. Então, não se engane. Ali no versículo 28 ele fala, né, por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. A justiça de Deus é nós trazermos para as pessoas um direito que ela nem sabe que ela tem, né? Um líder religioso saudável, ele não tem medo, né, de colocar o membro no lugar que ele deve estar, um líder, um pastor auxiliar no lugar que ele deve estar, né, delega, confia, anda junto, caminha junto, né, e realmente o faz com confiança,
né? Naquilo realmente até que depositou no seu discípulo, no seu membro, nas pessoas que estão ali, né? Ele não trabalha com essa obediência cega, onde você não pode questioná-lo em nada, né? E isso é uma característica de um líder religioso, né? Como esses que nós estamos vendo. Por quê? Porque nem Jesus foi dessa forma. Nós estamos vendo apenas uma série ali que é The Chosen, mas é de se pensar na realidade dos fatos, porque em todo o livro dos evangelhos, eles estavam sempre, por exemplo, ali, depois, no momento da tempestade, depois de eles terem visto vários milagres, ele, poxa, mas quem é esse? Quem é esse que até os ventos obedecem? Olha só. Então, mesmo estando ao lado de Jesus, caminhando com eles, tinha seus questionamentos. E o Messias era esperado para salvar Israel. Então, o ver deles, eles estavam ali ansiosos, como a gente vê em The Chosen, aí, quando é que vai chegar o momento, quando é que vai chegar o tempo da gente destruir tudo isso. Mas Jesus sabia em seu coração, eu não vim para matar, eu vim para morrer. Para dar algo eterno para vocês e não apenas natural para esse período. Né? Então, ele mesmo assim conversava, ele ouvia, ele respondia, ele tinha paciência, né? Ele dava essa conversa, essa atenção para eles no momento de questionamento. Ele não falava quem é vocês para questionar o Filho do Homem. Só me obedece, segue aí, ponto e deu. Quem são vocês na fila do pão? Não, isso não é a postura de Jesus. Por isso que um perfil de um líder religioso como esse é hipócrita, porque ele fala desta palavra aqui. Ele fala de Deus, mas não fala com Deus, o que ouve de Deus. Porque quando você ouve de Deus algo, você não consegue agir dessa forma. O líder, o pastor, ele veio para servir a todos. Por isso que falando do 27, são muito bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda espécie de impureza. Por quê? Porque quando você precisar deles, aí que são elas, você verá claramente que você vai ficar na mão. A menos que você se dobre, se vire e se adeque à agenda e ao lugar e ao local que eles querem que você vá e você faça, você tem uma migalha de uma atenção. Mas um líder realmente em Cristo, ele serve a todos. Ele desmarca compromisso se necessário, ele faz o que é preciso, né? Nós já passamos situações que realmente nós tivemos que priorizar uma resposta de Deus para nós, então não era priorizar o nosso pessoal apenas, o nosso casamento, mas a direção clara do Senhor para nós, e não atendemos um casal nessa semana necessário, tentamos atender na outra semana. Por quê? Porque além de nós precisarmos, era uma direção de Deus para nós. Então, prioridades que Deus te direciona, você precisa realmente priorizar, doa quem doer, porque se a pessoa está em Cristo, ela vai entender, né? Que Deus não faz tudo o que a gente quer, Ele faz o que a gente precisa. E se realmente precisássemos, Deus não teria dado aquela direção para nós. Mas Ele nos deu claramente, nós seguimos a direção de Deus. Mas também há situações que a gente já deixou de um passeio marcado, né, com mais amigos, de um final de semana, para servir irmãos que estavam precisando. Por quê? Porque era um lazer. Era realmente algo pessoal. Né? E nós discernimos que a situação que a pessoa precisava de nós era mais importante. Então, existe esse equilíbrio da prioridade e da urgência, né? Para nós, no momento de lazer, ainda que precisamos tê-lo, uma necessidade no reino de Deus é uma prioridade. Mas momentos que o Senhor nos direciona a nos priorizar, nós vamos nos priorizar. É sobre isso. Então, a gente precisa estar muito sensível, muito alinhado para ver as diferenças desses líderes, que são muito bons no venha a nós, mas o vosso reino nada. Entende? Porque depois que eles te atraem com engano, né, como a Tamires e o Fábio Coelho falaram, um dia você achar que você é amado, realmente eles vão te tratar da forma que eles quiserem e você realmente vai estar se enganando de que é muito bem cuidado e está no ótimo lugar. Mas se você prestar atenção na fala e na prática, você vai sair desse engano ainda hoje em nome de Jesus. Aí eu preciso orar, então, para sair, já que eu estou percebendo que aqui há essas características de líder religioso, não, porque já está na palavra de Deus. Então você tem respaldo para isso. Como aconteceu com nós. Nós tivemos, na verdade, claramente uma direção do Senhor, né, desde o ano passado já, desde que mudamos de local. O Senhor já sinalizou e nós informamos os nossos pastores e fomos ignorados, mas já sabíamos dessa direção antes. Até que o Senhor estreitou as situações realmente no início do ano, a ponto de sermos difamados por coisas que jamais faríamos.
Aí a gente realmente entendeu que não, mesmo que quiséssemos, não haveria condição, mas realmente a postura era sair, porque não estamos na mesma visão, não tínhamos a mesma visão e o mesmo coração. E se você está num ambiente a qual você não crê na visão da igreja, você não crê que o coração dos teus pastores realmente te ama e se importa com você, né, que era uma das situações também que nós passamos, porque a gente não via a menor preocupação, envolvimento e intenção em nós, você realmente não tem por que estar. Porque nós não somos chamados a ser trabalhadores, nós somos uma família, né? Nós somos um corpo onde todos importam. Então, se você não tem esse cuidado da parte dos teus pastores, não faz sentido você estar sobre eles, né? Então a gente discerniu todas as situações que nós passamos. O meu esposo fundou, né, o antigo ministério ao qual ele estava, foi o primeiro a ofertar, inclusive, no ministério. Por quê? Porque ele realmente nunca teve apego ao recurso, né? O meu esposo tinha um salário ali de 200, 300, ele tirava só para as coisas básicas da gasolina e um lanche com os irmãos, porque ele morava com os pais, ele não tinha necessidade de mais. Quando casamos, o Senhor trouxe a provisão, né, desse último ano que tivemos para um salário para ambos. Mas como nós não éramos, né, aceitos, queridos, cuidados, isso foi o estopim para algo maior, infelizmente. Então, mas a gente entendeu que toda essa situação cooperou para esse bem, para esse propósito. Então, às vezes, muitas situações dolorosas que você passa por um propósito maior. Eu quero que você entenda que o fato de eu testemunhar para você não é exposição. É para você entender os lugares difíceis que nós já passamos. Esse ano, principalmente, sobre nós foi esmagador, foi bem doloroso, mas nós entendemos que há um propósito maior. Nós somos gratos ao Senhor por ter nos sustentado. Nós saímos apenas, nós dois rompemos e saímos, né? Passamos, né, aquilo que o Senhor nos disse para fazer, fomos abençoados, saímos. E não pedimos nada. E o Senhor, né, fez com que eles nos procurassem para entregar a estrutura, porque nós não exigimos nada, justamente para que não falassem depois que nós usurpamos, enfim, nós não queríamos, deixamos bem claro que isso não existiria da nossa parte, mas fomos procurados para assumir, para honrar os compromissos. Tivemos que nos virar nos 30 de uma semana para outra, mas o Senhor proveu e nós conseguimos, e estamos conseguindo honrar todos os compromissos até hoje, porque o Senhor é bom. Então, esses são fatos, entende? Você às vezes passa por situações dolorosas porque o Senhor traz. E um perfil de um líder justo, realmente, independente de você estar na mesma placa ou não, de você estar servindo ele ou não, ele continua com o mesmo coração. Ele lhe vê com uma vida que o Senhor o confiou por um tempo e um propósito, e no tempo e o propósito determinado você foi seguir a sua vida, mas você é do Senhor, não é dele. Então, esses ambientes, eles promovem o reino, eles vivem o reino, onde Deus é o cabeça, né? Jesus é o centro, o pastor é o amigo do noivo, que apenas cuida daqueles que vêm, daqueles que saem, que o Senhor dá e que o Senhor tira, e continua com o mesmo amor e com a mesma seriedade, com o mesmo coração, independente da pessoa estar o beneficiando ou não. Isso é o reino de Deus. Agora, o império, ele é governado pelo homem, e apenas o homem controla. As decisões, a forma de fazer é do homem. Quando você dá uma ideia, ainda que direcionada por Deus, nunca é aceita, porque é o homem que governa no centro, é ele. E se você não está mais sendo um benefício para ele como você era, se você que era muito bem financeiramente começou a passar por situações de aperto, você já não tem mais o mesmo tratamento. Porque o coração deles, o auxílio deles, o relacionamento deles com você estava condicionado ao benefício que você dava, que você trazia. Agora, um coração genuíno no reino, não. Você trata com vidas, você lida com vidas independente dela lhe dar algo ou não. Mas o império trata dessa forma. E se você chegar a sair direcionados por Deus, como foi o meu caso do meu esposo, ou por rebeldia, que tem pessoas que realmente, qualquer coisinha que você fala se ofende, aborta o processo e sai. Mas não entende que o Senhor vai trazer aquelas situações lá nos outros lugares que você for, porque Ele quer te tratar. Ele não quer te expor, Ele quer que você aceite a autorresponsabilidade de ser tratado naquela área e pare de culpar os outros por aquilo que você não se permite ser tratado e seja tratado. Seja restaurado, aceite a espada da palavra em si mesmo e mude. Mas pessoas se doem pelo que não querem ouvir e vão pulando de galho em galho, achando que isso é viver o reino de Deus. Mal sabem elas o mal que estão fazendo para si e para toda a sua família que perece junto. Porque, infelizmente, você está abortando o processo de todos, que poderiam estar criando raízes para justamente crescer e viver o propósito. Não adianta investir
em coisas, em crentez, enfim, se você não cria raízes, se você não se submete a um lugar, a uma família ministerial que vai ser ferro afiando ferro, que não vai ser confortável, que não vai ser do jeito que você quer, porque Deus não traz o que a gente quer, Deus traz o que a gente precisa. Os seus pastores vão fazer a mesma coisa, não vai trazer a palavra que você quer, vai trazer a palavra que você precisa. Quando ele está ali em cima, ele está falando em nome do Senhor, ele não está falando no teu, ele não está falando dele mesmo, ele está falando daquilo que o Senhor trouxe para a igreja naquele momento. E se naquela área você está tudo ok, entenda que não é para você, pare de meninice, entenda que é por mão do lado que às vezes está precisando, você é um corpo, não é tudo sobre você. Nós não somos o centro do universo, é o Senhor, e Ele sabe o que cada coração precisa. Então seja esse irmão que se dói e pula de galho em galho, seja o irmão direcionado por Deus, quando eles resolvem sair, não são abençoados. Não conversam, não sentam, justamente porque você sai com esse peso na consciência de não ter conseguido falar com o teu pastor e achar que você está em maldição. Mas quem é ele na fila do pão para amaldiçoar alguém? Nós, como pastores, somos chamados a cuidar de vidas que não são nossas, são do Senhor. Então, eles não têm poder nem de A nem de B sobre a nossa vida. Eles atraem para si mesmos. Cada vez que você impede uma vida de ir embora em paz, abençoada, né? Sem calúnia, sem injustiça, sem difamação, só porque não está mais te servindo, você acumula paz, brasas vivas sobre a sua cabeça, porque você está cumprindo realmente o papel de um pastor saudável, entendendo que não são suas. Mas cada vez que você faz disso, usa da sua posição para gerar um constrangimento e um peso na alma de um filho de Deus, de uma vida dele, ou para justificar a saída dele, porque você acha que você realmente precisa justificar para as pessoas, que a pessoa está errada e você está certo. Você não precisa. Cada um sabe de si. Se você não deve nada a ninguém, você não precisa justificar e inventar situações. Você pode simplesmente informar que a pessoa saiu e ponto final. Mas não, a gente prefere colocar pesos, colocar falso testemunho, a gente prefere inventar situações. E isso são esses ossos aqui, ó, cheios de ossos, cheios de peso sobre si mesmo, porque é você que vai colher tudo isso que você falou das pessoas. As suas palavras são colheitas suas, são consequências suas. E ao Senhor cabe a recompensa e a vingança. Se você está cooperando para um bem na vida da pessoa, você vai ser recompensado. Se você está cooperando para um peso na vida de uma pessoa, você vai ser vingado. Isso vai vir sobre você. Porque a pessoa, mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela saia, porque a gente já aconteceu de pessoas saírem daqui de forma... E a gente sabe que foi por bobiça, entende? Por situações que não precisava, que uma boa e simples conversa resolveriam. Mas a pessoa se fechou ao ponto de não conseguir, ela tem todo o direito. Ela é uma vida do Senhor, não é nossa. Nós abençoamos mesmo assim. Abençoamos, não importa. As pessoas só não sentam com a gente, são abençoadas devidamente se não querem. Porque nós os oferecemos para todos que chegam, para todos que saem. Da mesma forma que quando chegam, nós conversamos, quando chegam, nós conversamos, quando saem, são abençoados a menos os que não queiram. Então, isso é ser amigo do noivo, entender que as vidas não são nossas. E todos eles que ainda falam com a gente, que ainda nos procuram, que ainda trocam, né, informações com a gente, que se veem por aí, nós continuamos conversando. São vidas, são pessoas especiais, importantes. Nós não fazemos acepção porque não promove mais a nossa placa. Isso é acarretar ossos para si, amarguras, falta de perdão. E isso nós não queremos. Você também não deveria querer. E se você acumulou essas situações para si até agora, é tempo ainda de você largar, de você deixar, de você abandonar. Eu entendo para quem tem um perfil narcisista, que é amante de si mesmo, não sei se você conhece a história de Narciso, aquele que se apaixonou pelo seu reflexo, né, e literalmente minguou ali, né, porque a pessoa fica só focada em si mesma e esquece que precisa das pessoas à sua volta. A sua comida, seja orgânica ou industrializada, muitas pessoas foram necessárias para trazê-la até a sua mesa. O seu carro, muitas pessoas foram necessárias para criá-lo, para abastecê-lo, para fazer a manutenção. Nós, o tempo todo, precisamos uns dos outros. Os livros que você gosta de ler, as coisas que você gosta de fazer, precisou de pessoas para criá-las e para mantê-las. Então, nós não fazemos nada sozinho. Então, esse perfil narcisista é muito difícil se auto-examinar e entender que está errado. Mas nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para isso, sabe? Se examine, se autoanalise, isso é da extrema importância, isso é necessário para nós. Porque você que identifica algumas dessas características em si mesmo, volte atrás, lembre-se de onde caiu, né? Se renda ao senhorio de Cristo, porque nós sabemos que uma pessoa que está em Cristo não age dessa forma. Ela realmente tem amor em servir.
Ela realmente é um mordomo sobre tudo que passa sobre as suas mãos. Ela realmente serve ao Senhor de todo o coração. Eu faço as coisas para as pessoas porque eu faço como para o Senhor e não porque eu quero cobrar algo delas depois. E esse perfil narcisista, geralmente ele se mete para te ajudar nas coisas, ele se oferece para te ajudar nas situações que você está precisando e depois fica cobrando o que fez para você. Se você sai, ele vai com certeza cobrar o que ele fez para você. E você tem um débito com ele, ele esquece dos anos que você o serviu. Mas ele vai se sentir traído, né? E no prejuízo, sempre. Aparência de justos, mas não são. Dentro é pura hipocrisia e maldade. Aparência de justos, mas não são. Porque se fossem, jamais cobrariam de fulano, de beltrano e de ciclano que eu ajudei, que eu fiz e me trataram com ingratidão. Você fez como para o Senhor e eles não foram ingratos então. Se você faz como para o Senhor, você não lida com a ingratidão. Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Mas se você fez como para as pessoas, para usar da necessidade delas para te promover, aí sim você está no prejuízo, infelizmente. Mas é para você aprender que essa é uma das piores raízes, que é o orgulho. E que você precisa deixá-la, porque não dá para falar em nome de Cristo dessa forma, tendo essa raiz no seu coração. Uma vez um apóstolo falou sobre a diferença da solidariedade para a generosidade. A solidariedade é esse perfil, ela usa da necessidade que a pessoa está passando naquele momento para se autopromover. Isso é o nível mais medíocre, assim, mais grotesco de um ser humano. Porque eu vejo pessoas em situação de necessidade, ou eu quero ajudar o meu amigo num projeto que ele começou, mas eu quero os louros para mim. Eu tenho que ter algum benefício nisso aí, senão eu largo minha mão e não te ajudo mais. Porque tem que ter algo para mim. Eu me movo na solidariedade. Agora, generosidade não. A generosidade você ajuda com liberalidade, você investe onde não vai haver retorno. Você auxilia, faz, busca, leva atrás, tira do seu para investir em coisas e pessoas, mesmo sabendo que não vai haver retorno nenhum, porque não é sobre o retorno. É sobre a essência que você carrega de Cristo, que entende que nós temos um débito em amor para com as pessoas. Nós temos um débito de ser cristãos, auxiliadores, investidores em vidas, pescadores de vidas. Então, essas são as diferenças bem claras sobre um líder religioso e sobre o modelo de Cristo. Sobre o exercer a influência, o amor, o serviço, a ponto de ter sim a confiança, né, da sua equipe sobre você, mas não com imposição. Nós estamos passando por um período de transição e em muitos momentos nós temos que ser posicionados sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco, mas todos aqueles que confiam no nosso coração e sabem que aquilo que nós estamos trazendo é o melhor para cada um, é o melhor para o ministério, é aquilo que o Senhor tem nos direcionado, porque se não fosse o melhor, não faríamos, ainda que para um ou outro não seja o ideal, esses conseguem permanecer e entender, e é sobre isso. Entender que o nosso coração está alinhado em fazer o que é melhor, como um pai faz o que é melhor para o filho, mas nem sempre vai ser o melhor para todos os filhos. Se você tem filhos que são introvertidos e extrovertidos, se você se coloca no lugar de ir numa apresentação, num parque, em alguma coisa que exige a exposição, para o extrovertido vai ser uma bênção, para o introvertido vai ser uma tortura. Se você vai num lugar onde é mais reservado, só para vocês terem um tempo, assistir um filme, fazer algo, para o introvertido é uma bênção, porque ele está no cantinho dele e recebendo e absorvendo e desfrutando. Mas para o extrovertido vai ser um parto, porque ele quer agito, ele quer pessoas, ele quer estar à frente de algo, aparecendo, conversando, trocando ideias. Então, mas o importante é que você tem que fazer as direções do Senhor, mesmo que não seja ideal para todos. Para alguns, na verdade, né? Porque para todos vai ser. Mas para alguns vai exigir algumas renúncias que são necessárias, porque estar em Cristo é negue-se a si mesmo. E não me dê tudo que eu quero. Então, esses processos são dolorosos, mas nós fazemos aquilo que o Senhor nos tem nos direcionado. A gente tem entendido que a missão da FAG é justamente restabelecer a cultura do relacionamento, que a religião ensinou errado. A religião ensinou que você só vir no domingo, ou nos dias de culto, ou nos dias que você vai cumprir uma escala, porque daí você aparece e está fazendo o que você gosta. Tá bom, isso é se relacionar com Deus, e naquele grande dia vocês vão ouvir, vamos junto, estamos juntos, principalmente para quem adotou a graça, né? Porque Calvino disse, então beleza, eu estou seguindo a minha escala, eu estou em Cristo. Mas o dia a dia da pessoa é totalmente longe de Cristo. Falar em orar, ler a palavra e jejuar é um parto, é um pagar preço até. Por quê? Porque não gosta.
Não gosta de ter relacionamento com o Senhor, não gosta de conversar com o Pai, não gosta de conhecê-lo e se fazer conhecido por Ele, porque por mais que eu conhecia o meu filho, eu amava quando ele sentava para me contar os planos e projetos dele, o que ele estava passando, a estação e a fase que ele estava, o que ele estava descobrindo. É isso que o Senhor gosta de fazer conosco. Jesus morreu para termos relacionamento. Então, essas pessoas tiveram encontro com a religião e vão ouvir o redondo não vos conheço, você gostando ou não. Isso é um fato. Não importa se você querer ir no Calvino. Calvino não vai garantir isso para você, não. Porque Calvino tirou essa teoria da palavra, mas de pessoas que têm evidência de salvação, que não são mais como eram, que não fazem mais o que faziam. Se até hoje você fala palavrão, você se veste como um ímpio, você não respeita a sua família, não gosta de conversar com Deus, não gosta de ter um tempo com Deus, não gosta dessas coisas, você não tem evidência de salvação. Você só vai em um lugar marcado toda a semana fazer algo que você gosta, mas você não está em Cristo, isso é um fato. Agora, a nossa missão é justamente estabelecer a cultura do relacionamento, que foi a porque Cristo morreu. Cristo veio, morreu como filho de unigênito para se tornar primogênito e hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus como Pai. Amém? E claro que você tem uma função única no corpo que Ele espera que você exerça, mas isso não é a prioridade. Quanto mais você conhece Ele e o torna conhecido por Ele, você vai saber o que é para você fazer e onde você tem que fazer e o momento que você vai ter que fazer, porque há momentos que você tem que se reservar, sim. Entende? Então isso só com relacionamento. E não há como estar num altar, principalmente num altar, ainda que todas as funções são importantes. Desde um abraço à entrada, desde cuidar das crianças, desde tudo que você faça em nome do ministério, que é sagrado porque há a presença do Senhor ali, tudo você tem que receber dele. Se você não tem esse hábito de falar com ele durante a semana, ou vai falar forçado porque o pastor te mandou, você não tem como estar nesse ambiente falando dele, exercendo pelo menos os departamentos, os ministérios. Por quê? Porque você não você não está na fonte, você não está conectado com ele. Você está falando de si mesmo, o que ouviu dos outros. Eu postei essa semana passada no Louvor, Deus fala com quem fala com ele e não com quem fala dele. Se você está até hoje reproduzindo coisas que ouviu dos outros, você está vazio, você está perdendo seu tempo. Agora, quem tem relacionamento diário com Deus, eu entendo assim, se você aprendeu com a religião, se você se encaixou nesse primeiro modelo que eu dei, você se identificou, é a tua realidade hoje, amém? Até aqui foi assim. Volte-se hoje para o Senhor. Ore agora, entregando a sua vida para o Senhor. Ore agora, restaurando a tua aliança com Ele. Você sabe como é a oração. Peça perdão por ter sido guiado pela religião até aqui, por ter vivido esse engano. E peça a Ele, Senhor, eu ainda tenho dificuldade de organizar o meu dia e de ter vontade de orar, vontade de ler a palavra, vontade de jejuar, de tirar algo meu natural para estar contigo, para receber de ti no Espírito. Eu tenho essas dificuldades, mas hoje eu quero voltar, eu quero ter uma aliança realmente verdadeira com o Senhor, como meu Pai, como meu Senhor da minha vida, entregando as minhas vontades e meus desejos para ti. E uma delas é, em nome de Jesus, me ajuda a te buscar, me fere com fome e sede da tua palavra e da tua presença, me instrui a como fazer, porque eu quero fazer, mas eu de mim mesmo não consigo. Pronto, e começa esse novo processo. Tira um tempo diário, especifica um tempo diário, começa pequeno, começa com 15 minutos, começa com 30 minutos, porque 30 minutos, se você ler a palavra 15 e orar em 15, já foi. Se você tirar só o café de manhã para estar fazendo essa oração, essa palavra também, né? Você pode ler o seu devocional e orar 15 minutos ali, 30 minutos, porque se você dividir 5, né? Faz aquele, assim, de horário, 5 minutos para orar sobre a sua família, 5 minutos sobre o seu propósito, 5 minutos sobre o seu ministério, sobre a sua profissão, só aqui já deu, se for 5 minutos, dá 20. Se for 10 minutos, dá 40 minutos. Então é rapidinho, tudo depende de como você vai se organizar. Lê o seu devocional e no jejum você lê um capítulo da palavra, ou vice-versa. Mas tem esse tempo com Deus, porque é isso que vai fazer você chegar naquele grande dia e te ouvir, eu te conheço, filho, vem. Senão você está gastando seu tempo em vão com a religião, não adianta você achar que é uma coisa da minha cabeça. É da palavra. Isso também vai te trazer evidências de um salvo, porque você nunca mais vai conseguir botar um biquíni fio dental, por exemplo. Por quê? Porque não agrada o Senhor isso, expor o teu corpo inteiro sendo o corpo do teu esposo. Você representa o reino de Deus, você não representa esse século.
Esse século é recheado dessas abominações. Você não consegue mais falar palavrão, palavras torpes, não importa a desculpa, ai, que Deus não é quadrado. Não, Deus não é quadrado, mas também não é redondo. Ele é multiforme, só que o Espírito Santo, ele se constrange quando você está falando essas palavras torpes. Porque se aos nossos ouvidos já dói, imagina do Espírito Santo. Isso é representar o reino. A tua vestimenta representa o reino, a tua fala representa um reino. Que reino você tem representado? Não é coisa da minha cabeça, não é doutrina e usos e costumes que eu quero estabelecer, mas é questão de que reino você está representando, isso é um fato. Então, você não consegue mais agir da mesma forma, se você desrespeita o seu cônjuge, se você não para ter tempo com os seus filhos, se você não ouve o teu cônjuge, se você não se dedica a ele, se você só cobra, mas nunca faz a sua parte, nunca começa por você as mudanças que precisa, alguma coisa de errado não está certo. Isso são evidências dos salvos. Nós não seremos perfeitos, nós não teremos todas as áreas alinhadas, mas nós estaremos buscando o aperfeiçoamento. O que não dá é para acharmos que estamos continuando fazendo tudo isso e estamos salvos, está tudo certo. Porque eu vou domingo no culto e eu recebi do pastor e o pastor orou por mim e está tudo bem. Ou eu vou em igrejas que tem profecias, que há de montes de gente lá buscando esse tipo de coisa falida, vazia. Por que falido e vazio? Porque você tem a fonte e você está buscando em homens intermediários aquilo que só Deus pode te dar e te trazer. Eu creio na profecia e muito, eu tenho encargo profético inclusive. Mas isso não é a minha primazia. A minha primazia é a palavra. E toda palavra que eu recebo, como eu recebi inclusive essa semana, eu passo aqui. E como a pessoa falou de coisas que eu venho buscando em Deus, eu sei que realmente foi o Pai confirmando para mim que Ele está me ouvindo e que as respostas vão vir. E eu creio que já está se movendo, né, as respostas que Ele precisa para que nós sejamos uma comunidade e o meu casamento, o nosso ministério, seja alinhado, tenha o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo coração, porque é só assim que vamos fluir. Né? Nós queremos mais que tudo que a gente realmente tenha essa confiança, essa troca de relação e confiança entre nós e cada membro e cada irmão, né? Se sinta amado a ponto de realmente nos confiar, né? A sua vida e a sua família, e entender que tudo que a gente tem trazido é por um propósito maior. Mas eu vejo o Senhor fazendo isso, né? O Senhor trazendo essa questão. Isso vai gerar desconforto em muitas situações, mas nós caminhamos pela palavra de Deus e sabemos, como um filho que você está trocando, ele vai se bater um pouco ali, mas depois que ele vê que está limpinho, cheirosinho, bonitinho, ele vai se alegrar, vai dormir no seu colo e vai ser uma bênção. Então a gente tem que lidar com os desconfortos que a gente gera se você está direcionado pelo Senhor, mas não negociar aquilo que o Senhor te traz por causa de homens. A palavra e a direção do Senhor é a prioridade e a primazia nas nossas vidas, amém? Um ambiente saudável prioriza o que Deus quer, mesmo que te custe algo, né? Então esses líderes, só para finalizar, são assim: uma aparência, uma voz, uma doçura, uma teia, um envolvimento de que você é muito especial e que eles são muito eloquentes e direcionados pelo Espírito Santo. E pasmem, muitas vezes usam da fala do Espírito Santo para te levar ao engano, né? Mas se você conhecer profundamente a palavra como eu conheço, né, você vai poder dizer como eu disse, mas também está escrito. Isso não vem da parte do Senhor, isso é seu para justificar a sua própria vontade. Então não se permita cair em enganos. Você precisa conhecer a palavra profundamente, porque eles são muito bonitinhos, muito aparentemente eloquentes, mas estão usando até do próprio Senhor para falar coisas de si mesmo. Por quê? Porque por dentro estão cheios de ossos, de amargura. Se você carrega amargura, dores, rancores, acredita realmente que foi traído, injustiçado, né, por algumas pessoas que, se você fez como para o Senhor, elas não te devem nada, libera esses pesos da tua vida, viva realmente uma fonte única, porque se você está com essas amarguras, essas traições no seu coração, a sua fonte, ainda que de cima do altar, está fluindo amarga. Não há duas fontes em nós, isso a palavra já diz. Então, a menos que nós liberamos esses pesos, essas dores, entendendo que fizemos como para o Senhor, Ele não deve nada para ninguém, nós estamos leves, livres e podemos começar a fluir do nosso interior fontes de águas vivas e viver aquilo que buscamos tanto, mas nós mesmos estamos travando por ficar presos ao passado. E também ali toda espécie de impureza por dentro, né? Então, a Mimi adora sentar aqui também. Então a gente sabe que nós podemos e devemos isso a nós mesmos, né? Estar puros, estar realmente alinhados com a palavra. E parecem muito justos, né? Então cada vez que você tem que lidar com esses líderes relacionados à sua liderança, aos pastores auxiliares,
né? Se eles são daqueles que têm o controle sobre tudo, que realmente tem que ser da forma deles, você já sabe que o perfil deles não é tão alinhado assim com a palavra de Deus, mas consigo mesmos, né? É o império e não o reino. Assim também quando as pessoas saem, né, que é a hora do vamos ver, se você realmente trata essas vidas como vidas do Senhor ou suas, porque se você as trata como do Senhor, você pode sentir, porque nenhum pastor realmente, né, quer perder uma vida que ele investiu, que ele cuidou, que está fluindo, mas se você entende que é do reino de Deus, que você é só um mordomo, que você é só um amigo do noivo, se o que você vive, o que você estabeleceu é um reino de Deus, ele é do reino. E está indo para outra estação, está indo para outro lugar, e você o abençoa em alegria porque não é seu. Então, isso é realmente ser justo no reino de Deus. Agora, o império não. O império, ele é corroído, ele é impermeado de hipocrisia e maldade. Porque quando essa pessoa sai, mesmo que ela tenha servido de todo o coração, vai sair injustiçada, difamada, com um X nas costas, como aconteceu ali o exemplo da bola de neve, onde as pessoas realmente bloqueiam, né, não tem sequer nenhum contato. Então, se você já esteve nesse lugar, se você vê, né, essas práticas dos seus líderes, está na palavra, saia desses lugares e busque um ambiente mais saudável para ela, segundo a sua Bíblia. E se você é esse tipo de pastor, se é esse tipo de liderança, ainda é tempo de voltar e retornar, né? De entender que estabelecer um reino é você realmente ter uma boa relação com todas as vidas que o Senhor te confiou, independente de estar promovendo a sua placa ou não, porque você se mostra um perfeito interesseiro. Né, enquanto esteve te trazendo benefício, serviu, quando não serviu mais aos seus interesses, não serve mais. Sendo que o fato da pessoa ir para outro ministério não quer dizer que ela não vai te servir mais. Ela pode muito bem ser uma ponte para você estar ampliando, né, aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, em questão de ministério, questão de pregação, em questão de outras conexões preciosas para o teu ministério. Mas a arrogância, né, o narcisismo que só está focado em si, não olha em volta, não olha para as demais pessoas e para aquilo que o Senhor pode promover de grandioso, como Ele é no seu reino, a gente perde grandes oportunidades, amizades e conexões. Então, que o Senhor abençoe, abra os teus olhos e que você possa viver esse novo tempo de forma saudável. Se você é assim, que você, em nome de Jesus, se volte ao Senhor hoje, para a verdade do Evangelho. Se você está sobre esse lugar, saiba que enquanto você não romper, você não vai viver a plenitude do Senhor para a sua vida e nós somos testemunhas disso. Então, basta você dar esse passo, o posicionamento é seu e a confirmação já o tem pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.